Gente, então, sem mais delongas aqui, eu só quero dizer que quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade, né, Chesco, de aceitar o convite. E era para ter sido já um tempinho atrás, não rolou. E como eu estava falando antes, né, que eu gosto muito da citação do meu mestre de Reiki, do Johnny, que é que a gente tem que, como é que é mesmo? Vir mais longe porque subir no ombro de gigantes. E para mim você é um gigante da projeção, você é um gigante desse assunto. Mas aprendo muito com você e eu sei que você vai contribuir bastante. E eu sempre gosto de trazer, eu não fico fazendo live toda hora, coincidentemente fiz live semana passada e agora, mas quando eu trago um assunto de live, geralmente eu quero uma coisa assim que para mim é importante, que toca meu coração. E acho que essa questão da projeção, ela é muito louca, porque é uma coisa que faz parte da nossa vida. A grande maioria das pessoas projeta e não sabe, né? Dizem que existe aquele projetor de quarto que não sai, né? Eu acho que tem. Mas muitos de nós projetamos e a gente não tem consciência, a maioria. Ou tem flashes, né? Ou tem aquela coisa, será que eu projetei? Será que isso é sonho? Será que é uma projeção? Acho que a maioria aqui deve ter essa sensação. Então, eu queria que você, né, eu quero te agradecer de novo e queria que você se apresentasse, então, apesar da energia estar forte, né? Vamos lá, se apresente e eu queria que você só já começasse com o assunto. Como que começou a projeção na sua vida? Porque eu sei que isso não é de longa data. Que você falasse um pouquinho sobre isso, para as pessoas te conhecerem. Eu não sou desse meio, né? Eu vou dizer desse meio espiritualista, mas eu não estou querendo levar essa palavra espiritualista para nenhum lado religioso, tá? Não entendo dessa forma. Mas eu sempre tive essas potencialidades desde cedo, né? Desde criança. E só para vocês entenderem, hoje eu sou contador, então eu sou contador, eu lido com exatas, então eu estou 100% dentro da Matrix. O meu trabalho é na Matrix, ajudando pessoas dentro da Matrix para ganhar dinheiro, para poderem fazer as suas questões fiscais, tributárias. Então, realmente não tem nada a ver com isso aqui. Mas eu sempre tive essas aberturas, né? Desde criança. E desde criança que eu encontro, inclusive, amigos que a gente trabalha hoje. Tá? Então, é uma coisa que aconteceu, a gente não se lembrava, mas a gente foi lembrando dessas situações todas. E minha vida é que nem a vida que eu acredito de 99% de vocês. Então, a ovelha negra da família. Então, passei por diversas religiões. Fui do cristianismo, fui da Umbanda, do espiritismo. Aí, foi passando. Quem não? Tudo. Tinha meu altarzinho em casa, com meus orixás, aquelas coisas todas, minhas continhas. E quando chegou em 2020, né, quando deu aquela zona toda lá, para a gente não falar o que aconteceu, eu me internalizei, como todo mundo, né? E, particularmente, para mim, as caixas se abriram de uma hora para outra. Então, de uma hora para outra, eu não lembrava, vamos dizer assim, de nada. E, no momento seguinte, eu lembrei de tudo, vamos dizer assim. Então, eu comecei a ter essas questões mediúnicas todas, mas foi engraçado, porque eu estava fazendo cursos com várias pessoas, conheci várias pessoas nesse meio de caminho em 2020, conheci o Fábio Erelim, Lael Santos, que hoje são meus parceiros, entendeu? A gente é parceiro no astral, então a gente trabalha no astral junto. Aqui na fisicalidade a gente se ajuda também. E aí foi conhecendo um monte de gente foi passando nesse caminho. E ninguém me ensinou, na verdade, como ter essas capacidades todas. Como bilocar, como fazer a projeção astral. E uma hora eu não estava fazendo, no dia seguinte eu estava fazendo, já estava dentro de uma nave junto com vários parceiros e a gente trocando experiências. Eu acho importante eu frisar para vocês aqui que tudo que a gente vai falar aqui hoje são experiências particulares. Tá? Então eu vou passar experiências particulares que aconteceram comigo, eu vou passar informações, claro, vou entrar também no mérito de teoria, até para poder explicar tudo para vocês, mas não me perguntem se tem alguma bibliografia, alguma coisa, porque não tem. São experiências minhas, tá? Coisas que eu vejo por aí. Mas essas experiências não são tão particulares assim. Porque hoje em dia trabalhamos em uma rede de trabalho. Então, o que isso significa? Significa que existem diversas redes mesmo, conjunto de pessoas trabalhando em prol do planeta, em prol desse despertar. Tá? Perfeito. Para libertação. Então, são redes que não são parceiras, tá? São redes que não
não são parceiras, estamos trabalhando em conjunto porque realmente queremos libertar os nossos. Então, nós fizemos algumas reuniões para ajudar a todos, e nesse ajudar a todos, iremos ajudar também os nossos fractais e a nossa rede, a nossa estrutura toda. E aí estamos aí, Cris. Estamos aí para passar as informações, para tentar desmistificar um pouco esses aspectos mediúnicos. Particularmente, eu achei a sua situação linda, mas eu não sou nenhum gigante, tá? Eu sou uma pessoa super normal. O que eu faço, qualquer um de vocês também faz, que fique claro. Tá? A única diferença é que existe treino. Então, da mesma forma que você treina, que você vai na academia, você malha, você levanta peso para ficar forte, você tem que treinar o cérebro. Se você treinar o cérebro, com certeza, cada vez mais e mais, você vai tendo essas aptidões mediúnicas liberadas. E, gente, é treino, como eu venho falando. Eu treino com as pessoas frequenciamento. E eu queria te perguntar uma coisa. Essa história de que todo mundo faz, né? Mas no começo, e eu acho isso muito legal a gente falar, todo mundo faz, todo mundo pode, né? Eu também tenho os meus paranauês aqui, mas a minha fala a partir do momento que você começou, você provavelmente, talvez, né, no início, tivesse dúvidas também. Será que eu tô ficando maluco? E tal, será que isso tá certo? E a questão de você confirmar, né, de você ir lá, voltar e falar assim, viu, vocês viram isso também? No caso desse trabalho que a gente tá falando da rede Ereli, enfim. Vocês viram isso também? Não viram? Então, essa coisa de confirmar é do ser humano também. Eu muitas vezes quero confirmar coisas também. Aí vem uns abençoados, às vezes vem e falam umas coisas assim, então tá bom, obrigado, valeu. Porque a gente precisa disso como humano. E a gente vai ficando cada vez mais, a gente vai validando as nossas experiências. Hoje, talvez você ainda tenha dúvida, dependendo do que mas já você está muito mais seguro do que você está fazendo, né? E eu acho que é legal, se você quiser contar alguma coisinha aí do começo, desse seu despertar agora, desses últimos 3 anos, aí, quando das suas primeiras projeções conscientes. Depois eu vou querer que você responda algumas perguntas, que eu tenho algumas que me deram aqui, que eu pedi, algumas pessoas que eu tenho um grupo que deixaram, e eu quero fazer algumas perguntas para você. Mas me conta alguma historinha aí do começo, que você achou que era e não era. Um detalhe que eu acho bastante importante, só para a gente ter em mente, é o seguinte: todos têm essas capacidades, mas nem todos irão usar essas capacidades. E que fique claro. Tá? Hoje eu posso afirmar para vocês, eu não estou generalizando não, tá, Cris? Eu poderia falar que, 97% das pessoas, todo mundo projeta de noite, que fique claro, todo mundo se projeta, tá? Mas 97% das pessoas não se projetam com consciência e, pior, ficam presos dentro de um looping quando se projetam. Mas aí a gente vai falar isso para frente, deixa eu responder a sua pergunta. Então, eu acho que essa questão de validação é uma coisa que é inerente ao ser humano. A gente precisa disso. Então, se eu te falar que hoje eu ainda não preciso de validação, é mentira, tá? Hoje eu ainda mesmo troco informações, mas hoje eu tenho muito mais segurança de como no início. Então, como é que tudo aconteceu? Eu fiz o Semente da Vida, né? Que é um projeto muito bonito, que é feito pelo Fábio Erelinho e o Lael Fanin, que é da Escola Iniciática. E após eu ter feito esse curso, essa libertação, vamos dizer assim, junto à natureza, eu comecei a ter a abertura e comecei a ver as coisas. Mas no início era muito estranho, porque eu sonhava com planetas, então eu estava indo em planetas, então eu via planetas, eu via visões em planetas de lava. Então eu ia em planetas que eram de lava, que tinha um túnel subterrâneo que você entrava para lá, e eu via pessoas que tinham feito semente comigo presas nesse planeta, entendeu? Presas mesmo, a consciência presa nesse planeta. Então, existem consciências presas, não só em regiões umbralinas aqui dentro do orbe terrestre, tá? Que a gente também vai com frequência, mas existem prisões conscienciais em outras orbes também, dimensionalmente na mesma linha que a gente. Então não achem que a sua consciência está presa só aqui, ou o seu fractal está só aqui, não, ele está preso em vários planetas. Então eu começava a ver essas coisas, começava a ver busca por tecnologia. Depois eu tenho até uma projeção interessante sobre tecnologia que aconteceu tem 10 dias, mas muito legal. E dentro do grupo de sementes que foi criado um grupo do Telegram,
eu até botava lá dentro, botava lá, pô, gente, eu não sei vocês, mas eu tô vendo isso, aquilo, não sei o que lá. E aí algumas pessoas, eu pensava, eu vi isso também, eu vi aquele negócio. E aí, o que aconteceu? Algumas pessoas com mais afinidade, isso bem no início do Semente, tá? Eu participei da primeira, eu não lembro agora se eu participei, eu acho que foi da primeira turma completa, tá? Eu acho que teve um Semente anterior, mas que não tinha, para quem não tinha todos os cursos, mas eu participei de um Semente mais completo. Então tinha muito pouca gente no início. E as pessoas foram vendo que estavam vendo a mesma coisa do que eu, aquela coisa, a gente foi começando a trocar informações, e de uma hora para outra a rede, ela estava meio que feita. Então, hoje eu posso falar que eu tenho uma grande amiga aqui no Rio de Janeiro, que ela é projetora junto comigo, tá? Sem falar o nome dela, claro, e que a gente troca informações toda hora. Ela é uma pessoa que ela está ligada diretamente a resgates de fractais. Então, ela vai lá para desarmar tecnologicamente tudo que vai bloqueando e prendendo as consciências. Então, ela é uma parte da estrutura que vai só para fazer isso. Tem o Lael, toda hora eu converso com o Lael também, até porque a gente troca figurinha, né? Com o Fábio Santos, com o Fábio Erelin. Com o Fábio Erelin a gente troca. Mas foi engraçado, porque eu estava em Orlando uma vez, até dando um caso prático para vocês, eu estava atravessando a rua com a minha filha, de mão dada. E aí, de repente, a gente entrou num buraco de minhoca, né? E a gente via aquela luz assim, e a minha filha, como ela estava de mão dada comigo, sem querer eu passei também para ela o que estava acontecendo. Então ela começou a ficar enjoada, começou a ver aquele negócio, e a gente já não sabia se a gente estava na rua, se a gente estava passando por um buraco de minhoca, o que estava acontecendo. Então esses aspectos também são muito interessantes para a gente estudar com calma, porque chega uma hora também que você quer ficar mais lá do que aqui, tá? Só que, como eu falo, eu gosto. Sim. Tem que tomar cuidado, né? Na minha vida, bem no início mesmo, o início é recente, tá? Tem 3 anos, mas bem no início mesmo dessas questões todas, e se potencializou com o Semente, e eu gostava mais de ficar projetado. Então eu ficava no quarto, deitado, eu ficava projetado cada vez, projetado direto. E ficava projetando, eu não queria nem saber para nada daqui, e estava começando a me atrapalhar aqui na fisicalidade. Porque por bem ou por mal, os boletos não param. A gente tem que pagar as contas. Entendeu? É o que eu sempre falo, Tiesco. Estamos na fisicalidade, temos que fazer as pazes aqui com isso aqui para a gente poder ter uma vida plena. Senão, não adianta. Para experienciar aqui, tem que aterrar também. Faz parte, né? Eu queria te fazer uma pergunta antes da gente ir muito lá além. Subir no ombro. Eu queria te fazer assim, depois a gente passa para isso, mas assim, muita gente que está aqui ouvindo, talvez também não seja tão familiarizado com alguns termos, então só para a gente baixar um pouquinho aqui, literalmente para o plano Terra aqui. Qual que seria... Então a gente vai falar primeiro, talvez, de uma projeção do orbe, aqui no orbe terrestre, tá? Aqui é o que a maioria faz, eu faço. Vamos ajudar encarnados, desencarnados, hospital, umbral. A Terra é umbral, meu povo, mas tem umas camadas aí que são péssimas, né? Que são piores. Então, isso é o que muita gente faz, né? Então, você vai lá, desdobra, vai lá. Eu tenho memória também de ajudar, de impedir suicídio. Tem várias histórias, até conto isso pro pessoal em curso. Isso aqui é o orbe terrestre, certo? Não estou falando bobagem. O que seria a diferença para você da projeção consciente, né? O que é a projeção consciente, assim, como que a gente identifica? Eu tenho o meu jeito de falar, mas eu quero você que é o expert. E como é que a pessoa consegue diferenciar? Mas para mim foi tão real, mas eu não sei se é um sonho lúcido ou se é a projeção. Eu queria que você falasse essas nuances aí que eu acho que muita gente Então vamos lá, sonho lúcido é aquela coisa, você está dormindo, você está tendo um sonho, tá? E esse sonho, ele é vivo como se a gente estivesse aqui. É como se a gente estivesse aqui nessa realidade. Só que o que acontece? Dentro desse sonho, você não pode tomar nenhuma atitude. Então você não pode pegar nenhum objeto, você não pode querer, agora eu quero, se bem que pode, mas deixa... mas tem. Não tem comando, né? Vamos falar
basicamente isso, depois a gente entra na evolução disso. Mas dentro do sonho lúcido, eu quero ir para um outro quarto, eu quero sair daqui e pegar um ônibus, pegar um carro, eu quero falar com uma pessoa. Eu não consigo fazer nada disso. Por quê? Porque eu sou meramente ali, eu só estou participando dali. Eu não tenho nenhuma interação direta, eu não consigo colocar a minha vontade dentro desse sonho lúcido. Tá? E a projeção, ela já é um pouco diferente. Uhum. A projeção, como você mesmo falou, ela pode acontecer... Eu vou separar em dois tipos de projeções, até para não confundir. Mas a projeção, como você falou, dentro do orbe terrestre, que é dentro do planeta. Tá? Que é para dentro do planeta, com encarnados, desencarnados, em cidades astrais, em colônias, fazendo trabalhos no umbral, qualquer tipo de umbral. E existe a segunda projeção, que a gente fala que é o salto, que é a projeção do mental. Tá? E a projeção do mental é para fora do planeta. O que é muito comum... vamos lá. Existe uma técnica que é muito simples, tá? É uma coisa muito banal para você poder diferenciar. Existem várias técnicas, que fiquem claro, tá, gente? Eu só estou passando uma porque eu uso. Minha filha de 10 anos usa essa técnica. Ela mesma já puxa o dedinho. Então, uma forma de você saber se você está projetado ou não é você puxar o dedinho. Se você puxa o seu dedo e o seu dedo ele estica, significa que você está numa projeção. Se o seu dedo não se esticar, você está tendo um sonho lúcido. E também tem uma diferenciação, mas aí você tem que ter uma técnica já muito apurada, que é com relação a cores. A coloração numa projeção, ela é muito vívida, são cores muito ativas, que no sonho não são tanto. Então você também consegue identificar pela coloração aonde você está essa questão de sonho lúcido e essa questão de projeção. Tá? Desdobramento e projeção. Ok. E também tem uma situação que as pessoas às vezes misturam o sonho, que pode ser uma mensagem do seu subconsciente, algo que você está precisando resolver, e a pessoa mistura com imagens da projeção. Aí ela acorda, ela fica meio confusa, né? Ela falou, nossa, eu estava num lugar agora, mas parecia que tinha uma hora que estava tão real, mas aí de repente... Então eu acho que acontece isso, né? Com muita gente, eu acho. São flashes da projeção, né? Existe uma questão que o sonho lúcido ele pode virar uma projeção, tá? E isso é bastante complicado e é muito difícil, porque você tem que ter um poder mental muito grande para você, dentro daquele sonho, você conseguir realmente transformar aquilo numa projeção e sair. Tá? Mas existe essa possibilidade sim. Já tiveram algumas questões de ataques que eu estava começando a ser tão atacado que eu não estava plasmando minhas defesas. E aí a gente pode conversar até um pouco sobre plasmar defesas e algumas coisas para você se proteger nesse tipo de situação. Como eu estava sofrendo muito ataque e não estava conseguindo plasmar, eu identifiquei que aquilo era um sonho lúcido. E falei, eu não quero ficar tomando porrada. Eu quero plasmar. Vou plasmar minha arma aqui, meu sabre, vou plasmar meu escudo, energético, aquela coisa. E a partir do... E a partir do momento que eu dei esse comando mental, já virou projeção. E aí eu já estava podendo fazer tudo o que eu queria, mostrando tudo, fazendo e acontecendo dentro da projeção. Então, realmente isso que você está falando é muito sério. Tem uma pergunta aqui, então, que pode ser que entre aí no assunto. Você deve conhecer o Arthur, né? O Arthur sem H, você conhece? Imagina se não. Ele faz parte de um grupo meu lá e ele fez a seguinte pergunta. Com a força da mente aplicada, podemos ficar invisíveis para acessar locais mais densos em uma viagem astral? Ele quer saber se ele consegue ficar invisível. Então, só com a força da mente aplicada. Porque ele quer acessar lugares mais densos, né? Então, enfim. De uma forma rápida, vou te dizer que sim e não. Tá? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual a necessidade de você aplicar a sua mente para você ficar invisível? Por que eu estou falando isso? Que a partir do momento que você começa a projetar, gente, você está mexendo no seu estado vibracional. A partir do momento que você eleva o seu estado vibracional para você poder fazer a projeção, seres dimensionalmente inferiores, então em infradimensões, não te veem, porque aquela vibração está muito superior. Então, quando você já faz a projeção, o seu Merkabah, ele por si só já é um escudo, e ele por si só já te deixa invisível, tá? Então, eu acredito que a melhor forma de proteção e visibilidade, inclusive é falado isso no livro dos espíritas, né, que dependendo do grau vibracional os outros espíritos que têm um grau menor não conseguem enxergar essa outra pessoa. Mas sim, respondendo também, com a mente aplicada, vocês podem fazer tudo. Vocês podem
tudo. Vocês podem plasmar o que vocês quiserem, vocês podem fazer tudo. Mas quando eu falo tudo, é tudo mesmo, gente. Se vocês, quando vão fazer a projeção, primeiro aspecto é não sair com esse corpo, com essa roupagem aqui. É outro corpinho. É outra cara. Eu tenho outra cara lá que você. Eu não tenho uma, não, eu tenho várias, cara. Cada uma para uma localidade. E é o que eu falo sempre para as pessoas. Se vocês falarem que vocês me viram assim, não me viram mesmo. Não tem como me ver dessa forma assim. Então, Chesco, eu já comentei isso com você uma outra vez. Eu tenho várias alunas que mandam zap para mim assim. Aluna de Reiki, de Karuna. Ai, Cris, você apareceu no meu sonho e conversou comigo e tal. Normalmente, assim, graças a Deus, sempre são relatos positivos para elas, coisas boas, tá? Mas eu fico pensando assim, bom, pode até ser que eu tenha aí, porque eu tenho a conexão com elas, tenha ido lá, conversar alguma coisa, mas provavelmente eu não apareceria com a minha cara. Eu pensei comigo aqui, né? Mas eu nem falo para elas isso. Ou então às vezes um amigo espiritual, um fractal delas, alguma coisa assim, que quer passar uma informação, porque nesses casos eram coisas boas, né? E para ajudar. Então, eles se fizeram plasmar na minha visão, talvez, né? Com a minha cara, para que ficasse mais palatável. Ó, a sua mestre de Reiki está falando isso para você. Então, gente, se alguém está aí ouvindo e eu fico aparecendo em sonho para vocês, talvez não seja eu, não, seja, viu? Tá? Não, pode até seja. Porque, vamos lá, o que acontece? Mas... Nós temos aqui um computador quântico. Quântico não. Nós temos um computador analógico, desculpa. Tá? Um computador que é só sim e não, sim e não. E qualquer coisa que você veja em projeção, e a projeção aqui tudo bem, você está acostumado com as coisas que você vê, aquela coisa toda. Uma hora ou outra você vai ver uma tecnologia diferente que está escondida. Mas quando você faz projeções fora do orbe, entendeu? Dimensionalmente para outras localidades, a gente tem que fazer uma correlação do que a gente precisa disso. Não tem jeito. Então o que acontece? Eu, particularmente, eu não vejo a forma da crise ou a forma que você escolheu estar lá fora. Na verdade, eu sinto a sua vibração. E quando eu sinto a sua vibração, minha mente traz você para ela e eu sei que é você. Mas aí, eu aplicando a minha mente com conhecimento, eu consigo ver a forma que você escolheu para você sair. E aí eu estou vendo a roupagem que você colocou. Então, na nossa mente é complicado. Você imagina um universo com bilhões, trilhões de anos de existência. Vários tipos de orbes, consciências infinitas de uma forma que a gente não consegue compreender. Você acha, sinceramente, que a tecnologia desse é esse computadorzinho com um teclado aqui na frente? Ou é uma telinha que a gente vai colocando o dedo? Não é isso, gente. Não é isso. Aí como é que você vai entender uma tecnologia que você nunca viu? A sua consciência, se você não tivesse Sim. nesse véu, não tivesse nesse planeta prisão, se você tivesse com a liberdade de poder acessar você dimensionalmente, você conseguiria enxergar tudo. Você conseguiria entender, porque você tem um entendimento do todo. Se você é uma parte, se você é um fractal do todo, Isso. você é o todo. Se você tem a consciência toda do todo, você vai entender tudo que está acontecendo. Mas aqui, nessa merda, desculpa a palavra que a gente está aqui agora, não tem jeito, gente. A gente vai tentar trazer o entendimento da tecnologia como eu vi um laboratório tecnológico no meio do universo. Qual o formato que veio para mim? De uma água viva. Então é a forma, é uma água viva. Eu vi uma água viva com um elevador. É a forma que a minha cabeça interpreta esse tipo de tecnologia que eu estou vendo. Então, a gente tem que tentar entender isso. Então, você não vai me ver nesse formato, mas você pode sim sentir a minha vibração e aí, pelo seu mental, você sentir a informação entrando e você até pode acessar até a forma que eu estou me colocando. Tá? Entendi. Então, só para tentar dar uma clareada para o pessoal. Então, não é que não viu. Você pode ter visto sim, mas de outro formato também. Tente analisar como você está vendo. Interessante. Outra coisa aqui que eu coloquei. A gente pode projetar. Então, a gente está falando agora de experiências dormindo. Mas, obviamente, a gente também projeta acordado. E às vezes a pessoa projeta e não está nem sabendo que está projetando. Eu quero falar uma experiência minha para você, até porque eu quero saber também.
tá? Porque isso acontece desde que eu me conheço por gente, assim, que vamos falar, de uns 20 anos pra cá que eu presto atenção nisso. Eu estou dirigindo, tá? Eu pego muita estrada aqui. Então, é aquela coisa que você tá ali, né? Gente, assim, que eu vou falar, quer dizer, eu nunca bati, eu tô totalmente consciente. Só que o que acontece muitas vezes? Estou dirigindo. E aí, começa a vir um pensamento em mim muito forte. E tem vezes, Chesco, que é tão forte que vai me dando até um negócio, que é assim, mas eu tô aqui mesmo? Não, eu tô aqui, Aí eu falava, gente, que perigo, o que eu tô fazendo? Não, eu tô aqui, volta pra cá, você tá aqui, você tá dirigindo, você está aqui nesse agora. O que eu sinto que deve acontecer? Uma parte da minha mente vai embora pra algum lugar, só que eu tô dirigindo conectada. Eu acredito que você faça isso também. Fala um pouco sobre isso, até para entender também, porque assim, tem hora que dá até sabe? Nossa, é muito forte, é muito louco isso. Isso que você está relatando, para mim é a bilocação mental, tá? E o que acontece? Isso já aconteceu comigo várias vezes na estrada também, tá? E é uma coisa impressionante, que você está lá, às vezes, dirigindo lá na estrada, sei lá quantas horas, sei lá, à noite, por exemplo, tudo calmo, você está com seus pensamentos, e a sua mente começa a te levar realmente para outra localidade. Às vezes não só para uma, tá? Dependendo do seu potencial, pode ir para várias localidades. Entendeu? Lembrando sempre que nós somos seres com 7 corpos, né? 7 dimensionalidades. Então a gente pode se projetar aí em qualquer dimensionalidade, em qualquer momento, e isso acontecendo. Eu já tive o mesmo caso com você, só para ratificar seu questionamento, na direção também, que eu comecei a minha mente a ser levada para outro lugar, mas é aquela coisa, quando a sua mente também começa a ser levada em momentos impróprios, e o momento da direção é um momento impróprio, porque é totalmente impróprio, né, gente? Porque senão você fica lá, vai bater. Essa que é a grande verdade, se não acontecer alguma coisa pior. Mas você pode dar o comando que você não quer naquele momento isso. E você tem que dar o comando sim, tá? Você também não pode deixar que o negócio aconteça assim, a Deus dará a qualquer momento, a qualquer hora, tá? Agora, tem uma coisa, você está falando que, por exemplo, você fez a bilocação, mas você consegue lembrar deste outro momento. Você consegue. Eu fico só naquela sensação que parece que está me escapando e eu fico me questionando, mas eu estou aqui, mas eu não tenho consciência se eu fui para outro lugar, outro tempo, sei lá o quê. Isso que é pior, né? Que ainda não está produtivo o negócio ainda. Mas você consegue lembrar de você estar ali e ter essa visão, né? Para você, como uma visão é difícil até explicar, né? É uma visão periférica? Como que é para você? Tá tudo acontecendo no mesmo momento. É como se eu tivesse... são visões sobre visões, mas elas... você vê, desvê, e você está vendo tudo ao mesmo tempo. E como eu até falei na semana passada, eu já tive particularmente bilocado em 4 localidades, dimensionalmente em 4 locais. Mas para fazer isso, gente, tem que ser num ambiente controlado, entendeu? Eu estava fazendo um trabalho para estar bilocado em tantas localidades assim, porque eu estava fazendo um acompanhamento para não deixar que nada de ruim acontecesse numa localidade. Um ambiente mais seguro, né, Chesco? É isso que você está falando também. Você estava preparado. Eu não vou sair bilocando, como eu falei, atravessando a rua, ou não vou sair bilocando dirigindo um carro. Tem certas situações que não fazem o menor sentido a gente ter essa bilocação, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Tomar bastante cuidado, tá? Sim. Sim. Inclusive, você pode reparar que às vezes a gente está parado assim. Até às vezes um sinal. Às vezes a pessoa está parada e você pode ver que a pessoa, quando você diz, mas para onde você está olhando? A pessoa foi e você nem viu que ela foi. A pessoa está indo, entendeu? E ela foi para uma outra localidade e voltou. Mas por que você estava olhando? Você estava olhando para onde? Você estava olhando para o infinito? Você estava com um olhar perdido? Então, isso são alguns motivos que podem ser ditos também, como a bilocação, quando a sua mente fugiu, só que você não tem noção nenhuma do que está acontecendo. Você foi embora e não pescou. Muita gente faz bilocação e não está sabendo, pô. Você está viajando. Como a gente falou, todo mundo faz isso tudo que a gente está conversando. É só realmente prática. É prática e acreditar. Só que as pessoas não praticam e não acreditam. Aí fica muito difícil. Isso. E quando acreditam, ainda tem medo, tem outros fatores. Então são fatores que atrapalham, né? Outra
coisa que às vezes que já me perguntaram, e eu passo por isso também, e eu acredito que talvez as pessoas tenham essa curiosidade. Quando a gente acorda cansado, mas aí assim, tem o acordar cansado e tem o acordar, que aí eu vou falar também por mim, gente, eu tô me usando de exemplo aqui, vocês me dão licença, tá? Porque pra mim, 99,9% das vezes que eu acordo e eu sempre falei, sem saber até de nada do que eu sei hoje, eu falava assim, peraí que eu preciso me acoplar. Eu acordo e eu não sou a pessoa que acorda, já levanta, pula, só se precisar muito, mas eu preciso acordar, eu acordei, mas eu estou ainda assim na cama, eu preciso de um tempo. Aí eu faço umas práticas, eu faço um monte das minhas coisas energéticas, e aí eu vou voltando e me aterrando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existe aquele lado que as pessoas mas será que você foi atacada? Eu falo, não, mas não é uma questão que eu fui atacada energeticamente, pode até ser que sim, mas é uma coisa do acoplamento, é estranho, é como se eu ficasse assim, não, tá muito profundo. E eu queria que você falasse sobre isso, essa diferença de você demorar para voltar e de você acordar cansado porque você se ferrou lá no astral, quebrou o pau lá e aí volta sugado. Então, existem algumas questões, como você mesmo expôs. Então vamos falar da que acontece, eu acredito que com a maioria das pessoas, né? Sei lá, 90%, 99% das pessoas. Essas pessoas, quando elas se projetam em zonas umbralinas. Tá? Por quê? Porque elas estão tão dentro, e olha só, eu chamo por zonas umbralinas isso aqui que a gente está hoje, essa terceira, quarta dimensão. Tá? Então, para mim, isso aqui é umbral, só para vocês entenderem. Então, quando a pessoa está muito dentro da Matrix, entendeu? Ela está naquele looping daquela vida, dorme, acorda onde se trabalha, e vai cumprindo só com as obrigações e não tem tempo para nada, ou então não tem nenhuma compreensão de religiões, está preso totalmente dentro das religiões. Essas pessoas, elas dormem, e realmente elas são utilizadas como baterias, tá? Então, alimento. A pessoa projeta, tá? O seu psicossoma, ele se eleva um pouquinho do seu corpo, porque todo mundo quando dorme, o corpo solta, né? Ele se desacopla, mas ele se desacopla e fica ali naquela zona umbralina. Então o que acontece? Se a pessoa está com um problema no trabalho, ela vai continuar vivendo o problema do trabalho. Se a pessoa está com um problema de relacionamento, ela vai continuar no problema de relacionamento. E pior, esses seres, eles se aproveitam dessas questões umbralinas todas. Eu gosto muito de dar esse exemplo de relacionamento, tá? Porque eu acho que é uma coisa super comum. E as pessoas, às vezes, ou com a insegurança, ou com o cônjuge ou a esposa que fez alguma besteira, alguma coisa assim, elas se sentem carentes, vamos dizer assim. Quando elas vão dormir, elas ficam refletindo só aquela carência e a questão de ter sofrido algum abuso, né? Esse abuso que eu estou chamando no relacionamento. Então esses seres, eles são tão espertos que o que acontece? Eu, como homem, por exemplo, se eu estou com um problema em casa com a minha mulher, nossa, vai vir aquela mulher fantástica, maravilhosa. Nossa! Fantástica, os hologramas, vai ver aquela mulher. Vai ver o que é na verdade. Aquele filme do Advogado do Diabo, eu adoro aquele filme, que mostra aquelas pessoas lindas naquela festa, e quando vai ver aquele diabo puxando aquele negócio, é aquilo ali. É dali para baixo. Tá? E esses seres, eles se alimentam da energia sexual. E se utilizam. E não só energia sexual. Tudo, em cubos. Então eles se aproveitam disso aí, esse looping que você se coloca projetivo, que você sai um pouco do corpo, e ainda sugam mais ainda a sua energia. Então você está dando sua energia, você não sabe nem quando. E aí você falou, a gente estava falando dos ataques e fez uma outra pergunta. A questão do acoplar, porque às vezes não é uma questão de obsessão, nada, mas que a pessoa demora para... Então, existem várias questões com relação a essa volta, né, esse retorno. E normalmente quando você está com consciência que você está fazendo desdobramento, é engraçado, porque quando você volta, você sente mesmo batendo na cama, assim, pumba, você bate, entendeu? Seu corpo bate, você sente como se fosse um clique, como se ele tivesse travado você de novo quando você retornou. Mas o que acontece? Existem diversos assuntos. Você pode voltar de uma forma tranquila, porque você foi, não aconteceu nada assim extraordinário, então você volta tranquilamente, aí você acopla bonitinho.
Milagre, mas existem acoplamentos mais pesados, porque aconteceu alguma questão. E, gente, não achem que é porque é para fora do planeta que é tão que o negócio lá para fora é bonzinho. Não é não, tá? Os mesmos problemas de politicagem, os mesmos problemas de guerra, mesmo problema de ego. Gente, o ego igual, também. Tudo igual, só que dimensionalmente vai se elevando, tá? E deixando bem claro também que isso que eu estou falando para vocês é que isso depende sempre do observador. Porque para consciências muito elevadas, o que a gente está falando que é certo e que é errado aqui embaixo, não existe para eles. Para eles é só experienciação. Então, tanto faz como tanto fez. A gente não pode analisar. O bem e o mal é relativo. Um ser que está usando, está pegando minha energia é um ser muito mal. Mas para outro observador nessa linha dimensional é uma coisa normal. Mas então, dependendo, se eu entro em algum embate, alguma batalha, ou se alguém vai querer me pegar no astral, que pode acontecer de alguém tentar botar um chip, um implante, fazer alguma coisa lá com você, e eu quero retornar rápido justamente, a volta é tão rápida que o que acontece? O seu corpo ele já está, vamos dizer assim, querendo acordar, mas você ainda não voltou direito. Então é aquela situação que às vezes as pessoas acordam, isso acontece comigo com muita frequência, tá? Sempre acontece isso. De eu acordar e eu não sei nem onde eu tô, mas não sei mesmo. E aí começa a me dar um desespero, mas é um desespero mesmo, de chegar a suar frio, passar mal, ataque cardíaco. Eu não sei onde acende a luz, eu não sei onde é o banheiro, eu não consigo saber onde eu tô. Eu tô ali voando, entendeu? É uma coisa de maluco. Então existe esse acoplamento, que ele é muito rápido, e por ele ser tão rápido assim, o corpo ainda não acoplou, ainda não está sabendo de tudo. E você podia falar um pouquinho que muita gente passa por aquela catalepsia, né, do sono, ou seja, a pessoa ela tá voltando, ela já está com consciência, o corpo não mexe, e aí dá o desespero. Se você quiser falar um pouquinho também, já que... A catalepsia, na verdade, é um inverso, tá? A catalepsia é o seguinte, quando você começa, o seu corpo começa a se separar, tá? O seu perispírito começa a se separar do seu corpo, é na separação. É na separação. Não, então quando o seu corpo se separa, o que acontece? Dá o desespero. A pessoa não consegue falar, porque o corpo aqui parou de funcionar. Parou de funcionar não, as atividades básicas, respirar, aquela coisa toda continua. Mas o seu corpo aqui, as funções, você não consegue falar, você não consegue abrir o olho, você não consegue nada. Então, isso também é um dos métodos para você poder projetar, que ao invés de você se desesperar, você acalmar, baixar os seus batimentos, e baixar os seus batimentos, é como o pessoal... Eu não faço isso, tá? Minha projeção é diferente, mas tem essa métrica e existe essa forma também, que muita gente faz. Mas então a pessoa rola. E quando eu falo rolar, não é rolar para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. A pessoa rola, o corpo rola e sai. Entendeu? E aí você está projetado. Então você pode fazer a projeção a partir desse momento também. Eu consigo projetar consciente, mas não com essa... Mas é assim... Eu durmo bem normalmente, mas às vezes acontece, ou eu acordei de madrugada, ou eu demorei para dormir. Aí eu entro naquele estado que assim, eu demoro... Aí sabe quando você vai dormir de cansaço? Você tá tentando dormir. Quando eu vou dormir, quando eu estou muito cansada, eu vou dormir. E aí sim eu consigo perceber se criando túneis, se criando luz. Aí é uma forma que eu falo assim, legal, eu tô consciente, eu tô saindo. Assim eu consigo. Eu não consigo fazer assim, hoje eu vou sair. Isso eu não consigo. Mas quando eu estou nesse estado que eu vou dormir, eu percebo que eu consigo fazer. E é interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de falar lá do orbe, fora do orbe, que eu acho uma coisa muito legal, que é a questão da linha de tempo. E quando a gente projeta e a gente consegue avançar, sair um pouquinho da onde a gente está em termos dimensionais, nós conseguimos observar o tempo de uma forma diferente. Então você consegue sim desdobrar para o passado, para o futuro, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho isso um assunto muito diferente, então, muito legal. Quando a gente projeta, dependendo não, dimensionalmente, vamos falar de dimensões, tá? Então a gente está na terceira e na quarta dimensão, eu considero na quarta. A partir do momento que você sai, 5 e 6, você ainda está dentro do orbe. Mas você já subiu o seu ponto de observação. Então o que acontece? Eu hoje aqui, a Cris, ou vocês aí, hoje para vocês existe um presente, que é esse momento que nós estamos aqui,
Existiu um passado, todos nós temos o nosso passado e existirá um futuro. Então, eu como observador aqui, na quarta dimensão, existe um presente, um passado e um futuro. Tá? Agora, a partir do momento que eu começo a projetar e subir dimensionalmente, eu estou mudando o foco do observador. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo mais radical, que eu acho que é mais fácil o entendimento. Então, eu me projetei de novo, de noite aqui, e eu fui a nível de alma. E a nível de alma, eu já me considero fora do planeta, na sétima dimensão, entre sétima e oitava dimensão. Eu, então, a nível de alma, o que está acontecendo? Eu estou vendo os fractais, nós, todos aqui embaixo. Mas para a alma, ela está vendo tudo dali, do ponto de observação dela, para baixo. Então, para a alma, não existe presente, passado e futuro. Porque existe um presente contínuo. Tudo está... Contínuo, tempo e espaço. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas o que acontece? Para a alma, também existe um presente, um passado e um futuro na sétima dimensão. Na linha dela. Então, quando a alma sobe para um eu sou, aí vamos falar, sei lá, de 10, 11, 12, para esse eu sou, ele está vendo esse espectro da alma e do fractal de alma, então não tem presente, passado e futuro ali para baixo, tá tudo acontecendo num presente contínuo, mas o gaiato do eu sou também tem um presente, um passado e um futuro, dimensionalmente onde a gente está. E aí vocês me falam, qual o observador, então, que não, para ele realmente não existe um presente, um passado e um futuro, porque ele já está em todo momento, em todo lugar? A fonte, porque não existe nenhum observador acima dela. Então, a fonte, ela está observando tudo, em todos os espectros, a todo momento, tudo continuamente. Então, tudo que você mexe no passado, no futuro, acontece no presente, está tudo misturado. Até cocei a cabeça, porque isso pra gente que, né, como humanos aqui, encarnados aqui, com o corpinho de carbono, é duro pra nós, né? A gente até sabe. Agora, você teve essa experiência, né? E eu já tive... Então, agora a gente fica na dúvida. Eu já tive umas projeções que foram muito reais e eu fui pra minha casa, lá em Santa Catarina, onde eu nasci, e entrei na sala, tinha uma mesa de almoço e eu vi toda a minha família, vi meu pai comigo no colo, bebê. E eu, observadora lá na porta, falei assim, olha que fofo, meu pai me pegava no colo, olha só. E eu tinha uma pessoa do meu lado e eu tava mostrando pra ela. Então, assim, pra mim, foi muito real, foi muito louco. Eu acordei assim, meu Deus. Mas já tem uns 3 anos isso. Hoje eu olho para isso, assim, eu acho que eu fiz uma projeção na linha de tempo lá de 1973, entendeu? E foi muito interessante, porque eu vi detalhes da sala, da casa, e enfim, aquilo foi muito legal. Mas quando você projetou, você está mais para cima, e quando você olha, você tem uma... eu olho querendo pôr numa caixinha, né? Mas você tem uma visão ao mesmo tempo. Como que é para você? Eu sei que é difícil explicar com palavras uma coisa dessa, mas enfim, você tem alguma coisa para alguma história aí? Eu tenho um relato. Na verdade, o que acontece? Toda vez que a gente se projeta, não existe espaço-tempo, né? Tá mais para fora do órgão. Isso não existe, então... Tanto que às vezes você faz uma projeção de 5 minutos e pode ter passado dias, semanas, anos às vezes. Os relatos mesmo de projeção que eu dou para vocês, gente, é uma coisa muito resumida, né? Não é detalhe, aquela coisa toda que aconteceu. Mas são os flashes que eu consigo captar da projeção toda que aconteceu para vocês terem um pouco do entendimento. Então, partindo dessa premissa que você se projetou, não existe mais espaço-tempo, existem projeções, existem projeções que às vezes a gente vê o futuro, mas vê o futuro antes mesmo de saber o que está acontecendo no presente. E aí depois você vê o presente para depois ver o passado e aí juntar a história toda, que você pega uma informação aqui, outra ali, aí você junta. Você vai juntando um quebra-cabeça também, né? Eu acho. Essa coisa de ver as informações de um e do outro, você começa... Ou uma projeção antiga com uma nova e você junta, não é isso? Eu, particularmente, eu acho muito difícil alguém falar que alguém bateu o martelo que consegue ter a compreensão de 100% do que aconteceu. Eu acho que é quase impossível, tá? Se tiver alguém que faça isso, eu não conheço, tá? Nós pegamos, sim, partes do quebra-cabeça, vamos juntando, confirmando com pessoas conhecidas, como a gente conversou no início do vídeo, e aí a gente vai montando, né? Vai montando a história.
acontecem sim projeções que são mais que são uma história completa, vamos dizer assim, como eu já até relatei. Eu acho que eu tive uma projeção bem interessante. Se eu puder falar, posso contar um minuto aqui de uma projeção? Deve. E só uma coisa, se há alguns aqui que não sigam o Chesco, por favor, sigam ele no Instagram, no YouTube, né? Ele tem o canal dele lá, o Merkabah Dimensional, e quando ele fala esses relatos, porque ele sempre traz uns vídeos contando as projeções dele, então é muito legal. Se caso alguém não esteja aqui seguindo, por favor, conte sim, vamos lá, vamos pegar pipoca, vamos lá. Essa particularmente foi uma projeção interessante, porque ela teve um início, um meio e um fim. Então ela foi uma projeção completa. Ela foi uma projeção que ela aconteceu em 1 hora, né? Nem 1 hora. Ela aconteceu em 40 minutos, que foi naquele Zoom do Lael, né? Então, o que eu acho importante vocês saberem é que quando estava todo mundo no Zoom do Lael, lá fazendo tudo aquilo com todo mundo, eu estava projetado com o Léo na Lua. E a gente depois pegou e bateu a informação logo assim que acabou a live. Então, para quem não viu o relato, mas eu acho que foi bem interessante, tem a ver com a fisicalidade também, para vocês entenderem. A gente viu aquela missão lunar que saiu há pouco tempo atrás, né? Sem falar o nome, que ela ficou circulando lá pela Lua e retornou, né? Essa missão, ela não tinha ninguém dentro dela, né? Pelo menos foi o que foi falado. Mas, na verdade, a gente viu direitinho quem saiu aqui do planeta. E saiu do planeta uma consciência híbrida, que era uma consciência humana misturada com outras consciências aí planetárias. E a gente viu a cápsula passando no lado... Isso que eu tô falando para vocês, gente, vocês vão falar, porra, mas... vocês vão falar, mas isso aí pode ser coisa da sua cabeça. Eu vou falar, sim, pode, eu não tenho como comprovar nada do que eu tô falando para vocês. No entanto, o Lael falou a mesma história. Porém... Então somos dois malucos em dois pontos diferentes que viram a mesma coisa ao mesmo momento e estava tudo acontecendo. Então essa consciência teve um raio que bateu nessa cápsula, essa consciência desceu para uma cidade eu não vou falar intraterrena, porque na Lua não é intraterrena, né? Mas uma cidade lá dentro da Lua, para ficar um negócio melhor, e teve uma reunião lá. Teve uma reunião lá com uns serizinhos bem legais. Então tinha a Grey, tinha a reptiliana, tinha insectoide, e tinha uma consciência que dimensionalmente não era daqui da localidade do bairro Galáctico. E esse ser híbrido, ele estava ali para receber essa consciência e poder fazer a comunicação dessa outra consciência para cá, para dentro. Ele era um rebatedor, vamos dizer assim. E ele saiu fisicamente, é isso que você está falando. Essa cápsula, híbridos, gente. Então vamos, né? Sim. Vamos respirar profundamente. Vocês têm que entender que realmente a coisa não é só no astral, né? E a galera e o povo aqui encarnado sabe de um monte de coisa. É isso que a gente tem que entender, né? O pessoal acha que é só lá nos andares de cima, mas não parece ser uma assim, coisa né? muito louca, entendeu? Essas coisas loucas que são confirmadas por mais de um louco, e o louco contando a mesma história igualzinha, não é tão louco assim, né? Pelo menos eu acho que não. Não é. Então... Não é. Não, e detalhe que aí ele bilocando, porque ele tava lá conduzindo o negócio lá no Zoom e fazendo ali um rolê. Eu estava projetado, né? Tá? Porque eu estava ali, consciencialmente eu projetei. Agora lá eu tava falando no Zoom com vocês e bilocado lá. Lá eu tava bilocado. Exatamente. Eu tava projetado, mas lá não. Tava bilocado. Ele tava bilocado. Então... Viu? Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Eu já te fiz essa pergunta antes, mas agora eu vou fazer aqui para as pessoas. As pessoas que conseguem sair do orbe, para elas fazerem isso, elas já têm que ter uma consciência já. Elas não vão fazer isso inconsciente, né? Elas têm consciência para chegar nesse grau. Sim, vamos lá. Isso que a gente está falando seria a segunda projeção. Tá? Então é importante a gente... Isso, o salto. Né? É importante a gente colocar alguns pontos. Eu vou falar para vocês 99% das projeções, e isso é o que eu vejo, pelo menos. 99% das projeções que eu vejo são dentro do orbe. Então, normalmente são aquelas projeções que a gente estava conversando, que vem um mentor. Esse mentor vai e tira a pessoa, ajuda essa pessoa a sair. Esse mentor pega a pessoa e leva essa pessoa para locais de trabalho. Então, esse mentor está sempre auxiliando essa pessoa
em colunas espirituais, fazendo trabalhos em hospitais. Então, isso é real. As pessoas nunca projetam sozinho. Isso sempre tem algo. Pode ser um fractal, isso é o que eu quero desmistificar agora. E é o que eu estou tentando desmistificar. É por isso que eu quero botar alguns pontos. Aí é que vem a desmistificação. Então, normalmente, os projetores, quando falam que eles têm um mentor tirando eles, tem sim. Tá? Eu não vou falar que não tem, não. Tem sim. Mas não mas tem, gente. Existe um mentor. E o pior, só para deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. Normalmente, o mentor que vem tirar vocês, são vocês mesmos. São vocês mesmos que vem a roupagem de um preto velho, ou de um ser de luz, ou de um caboclo, ou não sei o que lá, que é normalmente que as pessoas veem. E você se utiliza dessa roupagem para você mesmo aqui, dimensionalmente, ter coragem e poder seguir essa pessoa. Mas não necessariamente a fórmula é só essa. Sim. E isso é o que eu quero deixar claro. E também não é porque pessoas só veem dessa forma, a grande maioria, que não existe uma outra forma. Então é muito errado também, porque as pessoas só estão vendo... E deixando claro, essa forma está correta. Mas existem outras formas. Não existe somente uma forma. Tá? Então não é porque as pessoas não saem do orbe e não fazem essa segunda projeção, que essa projeção não existe. E essa segunda projeção para fora do orbe, eu vou falar para vocês, aí pode ser que eu esteja colocando uma caixa errada, tá? Mas quando a gente faz essa segunda projeção, a gente já tem uma consciência de que é a gente com a gente. Eu não preciso ficar esperando ninguém chegar. Se eu deitar ali no sofá agora, gente, olha só, e para projetar, isso é que é interessante vocês saberem. Não é para vocês treinarem antes de dormir, quando você está com sono. Se você for fazer isso, não adianta. Você tem que ir para o sofá. E, gente, olha só, tem ninguém em casa. Tudo escurinho. Vai lá meditar. Fica quietinho. Relaxa sua mente. Sem sono. Se você dormir, é porque realmente você projetou. Porque você foi fazer um negócio sem sono e realmente, ou por proteção, ou por alguns outros fatores que a gente pode conversar, te apagaram. Que pode ter sido você mesmo que se apagou para te proteger porque você está indo com um trabalho consciente. Mas então é importante que você vá e você treine sozinho. Eu não espero nenhum mentor. Você sabe quem eu espero para projetar quando eu faço as projeções de locação? Ninguém. Eu quero, eu faço, eu vou para onde eu tenho que ir. Normalmente, essas projeções assim, elas acontecem que nem flashes. Então, tipo assim, pumba, você está num lugar. E aí você faz tudo no lugar. Pumba, você vai para outro lugar. É como se você entrasse em fendas temporais, buracos de minhocas e vai aparecendo. Entendeu? Em cada localidade. Assim, é muito rápido. Aquele negócio de Star Wars, que vem aquele negócio, pum, tá no local, pum, tá no local. É basicamente aquilo. Você vai indo pros locais. E vai chegando nos locais todos. Mas eu não espero. E aí, quando eu tô lá nesse local, eu já sei o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu tô com a galera, eu tô trabalhando com a rede, eu tô falando com todo mundo, sem mentor, sem nada. Consciências, sim, mais elevadas ajudando a gente, que são amigos, que somos nós mesmos também, e nós vamos fazendo tudo. Mas sem depender de um mentor para saída. E eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, você tá lá, vamos abaixar um pouco o nível. A pessoa está projetando aqui, tá? Ela tá aqui. Mas ela vai para uma outra dimensão. Ela tá aqui, aí supondo que ela vai dar uma subidinha. Não tá fora do planeta, mas ela vai para uma sexta, tá? Uma quinta ou sexta. E ela tá ali projetada. Normalmente, quando tem essa passagem de dimensão, existe algum tipo de marco que ela busca visualmente? Por exemplo, eu vou passar por uma porta, eu vou passar... Existe isso, eu sei que tudo pode, mas como... Então, Cris, o problema é o seguinte, a gente gosta de colocar caixas no nosso entendimento. Então, esse negócio de 3, 4, 5, 6, sei lá, 12, 15, isso não existe. É tudo uma faixa vibracional. Isso aí, então, é como se no rádio você estivesse mexendo, você está mexendo. Então, não existe nenhum marco, tá? Você consegue interpretar dimensionalmente onde você está pela localidade, pela sua vibração que você está. Vou dar um exemplo. Esse tipo de projeção é um tipo de projeção muito complicado, porque ela demanda muita energia. Tá? É um tipo de energia que vocês não fazem ideia. Você fica desgastado e acabado ao final desse tipo de projeção. Mas existem projeções que a gente vai em cabeça de seres serafínicos. E que somos nós mesmos também. Só que quando a gente chega nesse grau dimensional tão elevado, é um dispêndio energético tão grande, mas tão grande, que você chega para cá destruído, você volta destruído. E você acha que você fica muito tempo lá? Não, são coisa de 30 segundos, 1 minuto. Mas 30 segundos, 1 minuto, você está num void, você está num samadhi, você está num lugar onde não existe espaço-tempo, onde você ficou ali, de repente, uma vida inteira vendo tudo aquilo acontecer.
Mas você despendeu muito. Aí você me pergunta, qual marco, qual a dimensão? Eu não sei te falar. O que eu sei é o seguinte, é que eu tive uma tranquilidade tão grande, eu conseguia enxergar tudo pelaquela ponta daquele observador, eu sei que eu estava lá. Entendeu? Então, para mim, não tem nenhum marco. E é engraçado, porque às vezes a pessoa, você tá lá de dia, você dá um sono, uma coisa anormal. Nossa, preciso deitar. Aí você dá aquela cochilada de 10 minutos, uma vida se passou, parece que você dormiu profundamente. Então a nossa noção é muito louco, né? A noção de tempo, né? É muito estranho isso, meu Deus. Mas até eu eu fico meio, né? Desculpa só te cortar. Eu acho que um ponto importante é a gente tentar tirar essas caixas todas que nós mesmos colocamos. E essas caixas, elas são colocadas durante a história planetária inteira. Você pode ver que essa história foi perdida várias e várias vezes, sempre foi recomposta e sempre entrando com dogmas e outras questões. Inclusive, é uma coisa que eu quero que fique muito claro. Existem dogmas muito sérios que estão sendo colocados dentro do despertar. Então a gente tem que entender também, a gente tem que tentar compreender tudo, mas não compreender. O estudo é importante, você ter um terceiro te auxiliando é importante, mas você tem que tentar seguir a sua métrica. Não adianta eu ficar falando aqui, não adianta a Cris ficar falando, se você não fizer o trabalho interno, não vale de nada o que a gente está falando aqui, gente. Olha só, eu estou dando um exemplo meu particular. Não é para vocês seguirem o meu exemplo particular. A métrica, quem vai fazer é vocês. A fórmula do bolo, quem faz é vocês. Nossa, isso é sensacional que você está falando, porque eu passei por isso na minha pele. Eu estava tentando pensar desde quando isso ficou mais evidente. Então eu também vou te falar que depois de um ano para cá mudou muitas coisas, mas eu acho que se eu pudesse pôr na caixinha depois do Sementes 1. O Semente. Eu comecei a fazer outras coisas que eu não fazia e agregado ao meu trabalho e os desdobramentos mentais que eu tenho feito, terapeuticamente falando, e em eventos que eu faço com grupo, e é desdobramento mental mesmo. As pessoas enxergam, elas veem antes de eu falar. Então, assim, é uma condução que eu faço. E isso era uma coisa que há um ano atrás eu não fazia. E eu comecei a fazer. E aí eu ouvi exatamente isso que você tá falando da métrica, né? Tipo assim, você não precisa de protocolo. Você vai ter o seu protocolo. E é muito louco, porque aí você começa a desenvolver todas as suas habilidades, tudo que eu sei de todos os assuntos. E aí eu desenvolvo algo no meu trabalho que eu mesmo fui me descobrindo. E eu atraí, é legal, eu me ouvir e eu acreditar em mim e confiar em mim. Porque as pessoas não confiam. E eu ouvi isso do Lael. Confia no que você está fazendo. E aí vem aquela história do ser humaninho que precisa de alguém falar assim, vai, né? Olha, então é isso mesmo. A gente precisa, né? Então é muito legal que todos nós vamos descobrindo a nossa métrica aqui. Tem pessoas aqui que são terapeutas que estão aqui ouvindo. E elas vão criar. É lógico, tem um norte, alguma coisa. Mas no fim, elas criam o jeitinho delas, né? Isso que é legal. Isso é muito rico. Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui, que é o seguinte. Eu pedi lá, quem quiser fazer pergunta. Camila Albanese, que é uma aluna minha, e mora em Orlando e fez lá, participou do evento dos meninos lá. Ela pergunta, fale sobre os viajantes. Não dá, né? Desculpa, eu pensei também. Eu tomei porrada sobre isso. Não dá. Não vai rolar, gente. Tem coisa que não dá pra falar mesmo. aqui. Não dá, é só curso presencial. Quem mais? A Cristina Prete. Gostaria de saber se dragões vermelhos são seres de luz ou sombra. Acho que é caixinha. Eu acho que a gente colocar a métrica se é uma coisa boa, ruim, se é ser de luz ou sombra, isso aí são caixinhas, porque nós somos luz e sombra. Nós somos bons e ruins, então essa questão da dualidade é uma coisa que é mais até acontece muito mais aqui onde a gente está agora. Como a gente disse, para cima existe, mas um grau bem menor, entendeu? Dimensionalmente subindo, o grau vai ficando menor. E a própria imagem do dragão na pergunta dela, né? O dragão que muita gente acha, mas espera aí, o próprio universo, né? É um serafim, é uma imagem de um dragão. Quer dizer,
Na verdade, o que botam assim pra gente nos filmes? Que o dragão é aquele ser imponente que mata todo mundo cuspindo fogo, aquela coisa toda. Não. Já para questões galácticas, vamos dizer assim, o dragão, na verdade, é a forma que a gente consegue enxergar desse pensamento primordial, dessa consciência, desse pensamento primordial. Então... É igual olhar a nuvem, meu povo. Você fica vendo lá um ursinho, aí você olha lá de fora. Como é que você pode... É um dragão. E que não é um dragão, tá? É a forma que a gente entende, Não é. É igual a gente fala em serafim, querubim, né? Não é o anjinho. Tem nada de católico. Casa, né? Não, total. Olha, eu já dei 1h10 de live e eu sei que a sua semana está cheia, você está cansado, você vai viajar. Eu agradeço demais que você topou participar nessa semana conturbada sua, mas eu estou muito feliz que você aceitou. E eu tenho assim, eu fiz um monte de perguntas assim que eu achei também que eram perguntas das pessoas, né? Que eu achei que é lógico que esse assunto é vasto, é complexo. Como ele mesmo fala, são as experiências dele. E tem coisa que é até difícil de colocar em palavras, né, Tiesco? Eu acho que isso é complicado. Mas dentro do possível, eu acho que o mais legal é assim, quando você tem essas experiências, você pensa assim, nossa, existe algo muito maior que nós, né? Então, quem não acredita em nada, meu Deus, vai projetar. Bom, acho que não sei se projeta ou lembra, né? Se não acredita em nada, sei lá. Inclusive, isso é uma coisa que eu gosto bastante de falar, se você me permite, Cris. São 3 aspectos de projeção que as pessoas às vezes perguntam, mas para que eu vou projetar? Para que me interessa esse tipo de coisa? E aí eu gosto de dar 3 exemplos. O primeiro é justamente para você ver que tem um algo a mais. Você vê que a vida não acaba aqui. A partir do momento que você está projetado ou dentro do orbe com desencarnados, encarnados, ou fora do planeta, vendo essa multipluralidade de consciências que existem no universo, você vai ver que isso não acaba aqui, né? O segundo aspecto é que para você poder fazer isso que a gente está falando, você tem que ter serenidade. E por serenidade é o trabalho de você com você interno. Se você não estiver bem com você interno, não tiver serenidade, você não vai projetar. Então é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, que eu acho que é tão importante quanto os outros 2, é você não depender de ninguém. A partir do momento que você se projeta, você tem as informações acásticas do universo. Informações acásticas, gente, não é só ver o passado dentro do orbe terrestre, não. Eu estou falando de informações da criação de tudo. Então, você tendo essas informações, se você tem uma dúvida, você vai tirar essa dúvida você com você. Você não vai mais depender de ninguém. Você não vai depender de mim, não vai depender da Cris, não vai depender de fulano, de ciclano, beltrano, não vai depender de ninguém. Você vai conseguir tudo por você só. Então, só... é um recado que eu acho que é importante para todos. Perfeito. A gente tem que olhar o tripé corpo, mente e espírito, se alimentar e se nutrir de coisas boas, expandir consciência. Porque para subir vibração, minha gente, não basta ler um livro, né? Por favor. A informação, ela ajuda, sim, a abrir a sua consciência, mas eu acho que quando a gente trabalha... Eu sempre falo, eu sou das práticas, né, meu povo? Trabalho o chakra cardíaco aqui, ó, tudo faz mais sentido e a gente vai sendo mais amoroso com nós e com todo mundo à nossa volta. Quer passar o último recado de algum evento que você vai participar lá das suas coisas? Gostaria de passar sim, por favor. Gostaria de falar que no dia 6 e 7 agora de maio a gente estará em Portugal, né, com Despertar da Consciência lá. Eu estou confundindo o nome dos cursos. Mas vai ter um evento lá sobre o despertar, né, que estarei eu presente, vai estar o Fábio Elim, o Lael Faninho, o Jean-Val Elan estará presente, a Karina Greco, o Ted Eitic, o Alexandre do Paranormal Experience. Então será um evento muito grandioso e que, para quem puder estar presente em Portugal, será um prazer. Teremos também aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro, né, na metade de junho, o Semente da Vida, que é justamente o que a gente estava conversando aqui. Para quem puder fazer o Semente da Vida aqui no Rio de Janeiro, é um curso realmente maravilhoso. Para mim também foi um divisor de águas. Eu estava tendo essas... Aonde vai ser no Rio? Que lugar, você sabe? Existe uma questão de proteção, que eles só podem falar o evento um pouco mais próximo. Então, quer dizer, aí eles só liberam para poder fazer a egrégora, aquela coisa. É isso, meu povo. Sim, hoje em dia a gente tem que se preocupar com tudo. Porque as porradas vêm de tudo quanto é lado. Duro. Olha, recomendo, viu? Recomendo. Quem puder ir pro Rio, mesmo que você mora aqui em São Paulo, não fique esperando, não. Ai, quando eu vou esperar?
Ah, viu, Arturiano? Eu vou esperar ir lá pro Nordeste, lá pra onde eu moro. Meu filho. O arte tá enrolando. O arte tá enrolando. Vamos agilizar, hein, meu filho. Ah, hein? Vamos lá. Ó, gente, dá trabalho pra caramba despertar. Gasta tempo, dinheiro, mas vale a pena cada segundo, tá? E eu já dou a chulapada. O que mais que temos em junho? Daí para por aí? No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, que sim. Aí eu não sei. Tem uma agenda em Curitiba, mas eu não sei falar de cabeça o que é. Por um acaso eu irei também. Eu estarei lá presente com ele, já até falei. Mas não sei o que é. Ah, acho que é Serafínico. Acho que é a Conexão Serafínico, se não me engano. Então tem umas coisas bem legais que eles estão fazendo. Maravilha. Eles são demais. Eles são minha família, realmente. Eles são, gente. Sigam a Educação Consciencial, é maravilhoso mesmo. É um outro nível de espiritualidade, sim, na minha opinião, né? E na opinião do Chesco. Esse maravilhoso tá junto com eles lá. Gente, então eu vou dando um tchau aqui para vocês. Agradeço demais. Gratidão pela sua presença, Chesco. Você tem uma noite abençoada, com projeções. Não, eu não quero maravilhosas. Por enquanto eu não quero, não. Vamos. É muito imposto de renda agora para fazer. Vamos ficar por aqui. Né? Mas eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, gratidão para vocês. Vai ficar gravado aqui, viu? Um beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Chesco. Obrigada. Tchau.